O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada ainda quando estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que bom estamos agora reunidos nesta manhã do domingo de Páscoa para celebrarmos a Eucaristia, esta memória viva da presença de Cristo ressuscitado em nossa vida. Hoje nós somos convidados a acolher na nossa vida esta boa nova, e a liturgia da igreja traz para todos nós, Ele ressuscitou e está sempre conosco. Isso que nos diz a antífona de entrada desta celebração de hoje. Jesus ressuscitou e está sempre conosco. A palavra de Deus que nós ouvimos agora nesta liturgia, do livro dos Atos dos Apóstolos, da carta de São Paulo aos Colossenses e do Evangelho de João, justamente nos narram, trazem para cada um de nós esse testemunho vivo deste acontecimento inédito, podemos dizer assim, que demorou um certo tempo para que os discípulos pudessem acreditar. Nós ouvimos o relato de João, logo pela manhã, Maria Madalena vai ao túmulo, o encontra vazio, sem a presença do Senhor, e ela corre em direção a Pedro para lhe anunciar que o corpo não estava ali presente. Pedro e João, o discípulo amado do Senhor, correm ao túmulo, veem os sinais, as faixas de linho
ali colocadas, mas não encontram Jesus, né? E levam um certo tempo para crer nesse fato da ressurreição. É uma dificuldade que a gente pode dizer que é nossa também. Ninguém jamais voltou da experiência da morte. Jesus é o único que mergulhou profundamente nessa experiência da morte e saiu dela vencedor. E é por isso que nós podemos ter essa firme esperança de que a ressurreição é a palavra final que Deus tem para a vida de cada um de nós. Ainda que aparentemente seja difícil de acreditar, de crer, mas a liturgia hoje nos dá esse testemunho e nos convida a viver a nossa vida a partir desta boa nova que ela nos traz, da ressurreição de Cristo. Paulo disse na segunda leitura: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. A partir dessa experiência da ressurreição em nossa vida, meus irmãos e irmãs, nós somos convidados a dar um novo sentido para a nossa existência. Ela não encontra a sua razão de ser simplesmente na vida presente, que encontrará, queira nós sim ou não, a experiência da finitude, da morte, mas a razão de ser da nossa vida está nas coisas do alto, está nessa vocação que todos nós temos de buscar as coisas do alto, de viver uma vida não para aquilo que passa, aquilo que é corruptível, que é passageiro, mas viver uma vida para aquilo que é incorruptível, que não passa, que é eterno, que é a vida eterna. Esta vida que Jesus, com a sua ressurreição, doou a cada um de nós. É importante nós hoje acolhermos esta boa notícia e vivermos segundo ela na nossa vida. A ressurreição de Jesus nos faz agora ter o olhar voltado sempre para o céu, para a eternidade, para aquilo que não passa. Deus não nos fez só para isso daqui. Ele nos fez para a eternidade, nos fez para a vida eterna, nos fez para vivermos junto dele eternamente. Por isso que Jesus ressuscitou e ele está sempre conosco. É essa palavra que a liturgia de hoje dá à vida de cada um de nós como um sinal de esperança e de alegria, porque essa experiência de finitude, de limite que todos nós encontramos com a morte, Jesus a venceu, Jesus a transpôs, ele ultrapassou esse limite da morte, ressuscitou, ele vive e garante para cada um de nós que também nós ressuscitaremos. Também nós somos chamados a viver a eternidade na nossa vida. Hoje de manhã eu lia uma reflexão do cardeal Tolentino. Ele dizia uma frase muito bonita, que é a palavra que Deus dá para nós hoje. Ele dizia que amar é dizer ao outro que ele não morrerá. O Pai disse isso a Jesus, no seu amor por Jesus, que ele não morrerá. E essa notícia da Páscoa para cada um de nós também. Deus nos ama e por isso ele nos diz que nós não morreremos. Nós não fomos feitos para a morte eterna, a segunda morte, como a igreja nos fala. A morte física, sim, entrou no mundo pelo pecado, como consequência do nosso pecado, mas dela Deus nos deu esta promessa de que nós não precisamos experimentar a segunda, a morte eterna, que é estar
na eternidade, longe de Deus. Que hoje, celebrando essa liturgia do domingo de Páscoa, nós possamos nos alegrar por esta boa notícia na nossa vida. Deus nos amou, deu o seu Filho por cada um de nós, um Filho que venceu a morte por cada um de nós. Ele é o caminho certo para a vida de cada um de nós, para nós alcançarmos a eternidade, para viver essa experiência da ressurreição, de crer nos sinais que a palavra, que a igreja, que a vida dão para cada um de nós de que Jesus ressuscitou, né? Que a liturgia de hoje ajude cada um de nós, meus irmãos e irmãs, a correr como João, que recebe a notícia de Maria Madalena e corre apressadamente para o túmulo, para contemplar, para ver, para crer naquele mistério da ressurreição de Jesus. Ele chega, vê os sinais, não entra, mas acredita. Corre mais do que Pedro porque ama mais, né? O amor faz isso na vida de cada um de nós, nos faz desejar sempre o amado. E João experimenta isso. Mas aguarda Pedro entrar, ver os sinais e acreditar naquela boa notícia da ressurreição de Jesus. Que o nosso amor hoje por Jesus ressuscitado faça com que a gente tenha pressa em buscar as coisas do alto, tenha pressa em buscar a vida eterna, tenha pressa em buscar as coisas que não passam, em dedicar a nossa vida na busca de Deus, no caminho de Deus, nas coisas de Deus. De outro modo não tem sentido a vida presente. É só em Jesus que nós podemos encontrar a razão do nosso viver e do nosso existir, porque Ele nos deu uma esperança maior que ultrapassa a finitude da morte e nos dá este olhar para a eternidade na vida de cada um de nós. Que esta liturgia ajude também cada um de nós a ser testemunha desta boa notícia da ressurreição. Pedro, na primeira leitura, faz um discurso querigmático, né? Ele anuncia o mistério central da nossa fé cristã católica. Jesus foi crucificado, morto, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. Aqui está o núcleo da nossa fé cristã. Tudo que nós fazemos, vivemos e celebramos na igreja, nós fazemos, vivemos e celebramos em nome desse mistério central da nossa fé, que é a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que hoje, crendo, acreditando, vendo os sinais, possamos também levar outros a ver, a crer, a reconhecer os sinais e fazer essa experiência da presença do Cristo ressuscitado. Ser testemunhas da ressurreição, como nos disse a palavra do Evangelho, como nos recorda Pedro na segunda leitura, e como a igreja pede de cada um de nós, né? Aquilo que é bom, nós não precisamos guardar só para nós. Podemos partilhar e levar isso para os outros. Então, que esta boa notícia do Evangelho de hoje, da ressurreição de Cristo, invada o nosso coração, preencha a nossa vida e nos leve a fazer dela um anúncio contínuo na nossa caminhada, nas palavras, mas sobretudo na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.